Um país que enfrenta altos índices de violência e teve a campanha eleitoral mais sangrenta da sua história. Um país com um governo de esquerda que aposta em programas sociais, militarização da segurança pública e avanços contra o judiciário e a imprensa. Um governo que emplacou uma sucessora com histórico acadêmico e carreira política na capital. Uma sucessora que será a primeira mulher a governar o México. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 3 de junho de 2024. Dia em que uma projeção oficial divulgada na madrugada confirmou a eleição de Claudia Sheinbaum para a presidência do México. Os dados do Instituto Nacional Eleitoral prevêem uma vitória com cerca de 60% dos votos. A ex-prefeita da Cidade do México e candidata do partido do atual presidente, o Andrés Manuel López Obrador, será a primeira mulher a comandar o país da América do Norte. Agradeço também porque por primeira vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Você ouve aí o primeiro discurso da Claudia Sheinbaum como presidente eleita do México. Ela agradece por se tornar a primeira mulher presidente do país em 200 anos de república. Também diz que chegou até aquele momento não sozinha, mas com todas as mexicanas. Não chegou sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. A principal adversária na disputa presidencial também foi uma mulher, uma situação inédita no México. A ex-senadora Xochitl Gálvez, candidata de uma frente de oposição, recebeu mais ou menos 30% dos votos, segundo a projeção oficial. Ela parabenizou a Sheinbaum pela vitória. A candidata do governo era a favorita desde o início da campanha. Ela contou com uma coalizão de esquerda para além do seu partido, o Morena. A coalizão de legendas hoje tem maioria no Congresso e governa grande parte dos estados mexicanos. Sheinbaum também aproveitou a popularidade de López Obrador. No México, o mandato presidencial é de 6 anos e não pode ser renovado. Um homem excepcional, único, que ha transformado para bien la historia de nuestro país. Vamos a seguir haciendo de México cada día un país más justo, democrático, libre, soberano. Você ouve aí mais um trecho do discurso da Claudia Sheinbaum, no qual ela elogia o atual presidente. Diz que López Obrador transformou para melhor a história do México e promete continuar o projeto dele. Esse é um ponto importante da eleição da candidata, que, mais do que uma apadrinhada política, também é vista por parte da oposição como uma sombra do atual presidente. Existe a expectativa de qual exatamente vai ser a influência exercida por López Obrador no novo governo, que começa em outubro. A Claudia Sheinbaum tem 61 anos e nasceu na Cidade do México. É filha de cientistas judeus, o que também faz dela a primeira pessoa de ascendência judaica na presidência do país. Os pais dela eram de esquerda e se envolveram nos protestos estudantis de 1968, que defendiam a educação pública e tomaram grande proporção até serem reprimidos de forma violenta pela polícia, num episódio marcante da história do México que deixou centenas de estudantes mortos. Quando estava na universidade, a Cláudia também foi politicamente ativa e na década de 80 chegou a organizar uma greve contra o aumento da mensalidade. Ela fez carreira acadêmica antes de entrar na política eleitoral. É formada em Física pela Universidade Nacional Autônoma do México e depois fez mestrado e doutorado em Engenharia Energética. Trabalhou como professora universitária e foi pesquisadora da área de Meio Ambiente, Energia e Desenvolvimento Sustentável. Ela chegou a integrar o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC, que é o principal organismo mundial de cientistas a tratar do tema. O primeiro cargo público dela foi a Secretaria do Meio Ambiente da Cidade do México, quando o prefeito era López Obrador. Aí ela foi subprefeita do distrito de Tlalpan, no sudeste da cidade,
e em 2018 se tornou a primeira mulher a governar a capital mexicana. Ficou no cargo até 2023, quando saiu para se concentrar na campanha presidencial. López Obrador é o seu padrinho político. Em 2014, ela fez parte do grupo que fundou o Morena, o partido do presidente. A legenda é uma dissidência do Partido da Revolução Democrática, também de esquerda. Sheinbaum foi casada com Carlos Imaz, um político do PRD, com quem formou uma família com 2 filhos. Em 2016, eles se separaram e, em 2023, Sheinbaum se casou com Jesus Maria Tarriba, um namorado da época da faculdade com quem ela retomou contato pelo Facebook. Como subprefeita e prefeita, Sheinbaum teve que lidar com 2 tragédias que levantaram questionamentos sobre sua gestão. Em Tlalpan, em 2017, uma escola desmoronou durante um terremoto, matando crianças e adultos, e a prefeitura foi acusada de não ter interditado o prédio mesmo sabendo que ele estava condenado. Depois, em 2021, como prefeita da capital, um trecho do metrô colapsou e 26 pessoas morreram. Sheinbaum foi criticada por alguns que consideraram que o caso não puniu de verdade os responsáveis. A empresa, que era do bilionário Carlos Slim, o homem mais rico do México, pagou indenizações e a tragédia não teve desfecho na justiça. Sheinbaum deixou o comando da Cidade do México com popularidade alta e tem como principais êxitos a expansão das linhas de transporte público e a redução de índices de violência na capital. A segurança é uma preocupação urgente no México, que teve a campanha eleitoral mais violenta da história do país. Dezenas de candidatos de eleições locais foram mortos nos meses anteriores à votação de domingo, que incluiu disputas nacionais, estaduais e municipais. O país tem entre os seus problemas crônicos a guerra dos cartéis de narcotráfico e os altos índices de feminicídio. Andrés Manuel López Obrador é um presidente de esquerda descrito por analistas políticos como autoritário, conservador e avesso à pluralidade, ao mesmo tempo em que demonstra vocação social e acredita no papel do Estado para reduzir desigualdades. AMLO, acrônimo pelo qual também é conhecido, vai entregar o país com a economia estável e parte do orçamento alocado para programas sociais e assistenciais. Na área de segurança, ele propôs atacar as causas da criminalidade, como a baixa qualidade da educação, numa política com o slogan "Abraços no lugar de tiros", mas ao mesmo tempo aproximou o governo das Forças Armadas de uma maneira inédita na história do México. Desarticulou a Polícia Federal e criou uma nova corporação chamada Guarda Nacional, formada por militares, além de ter dado para os fardados a gestão de portos e aeroportos e de projetos grandes de infraestrutura. Para além da campanha eleitoral violenta, o México enfrenta, no geral, altos índices de homicídios e outros crimes. Ao mesmo tempo, a percepção de segurança da população apresentou melhora durante o governo atual. Analistas da área atribuem a isso o fato da população ter confiança maior nos militares. Além disso, a violência do narcotráfico é mais associada às polícias locais, que são vistas como mais facilmente corrompíveis. Cláudia Sheinbaum não deu sinais de que pretende interromper as políticas do atual presidente na área de segurança ou em outros setores do governo. Ela já indicou, por exemplo, que também apoia uma proposta controversa de reforma judicial que López Obrador tenta aprovar no Congresso. Essa mudança constitucional faria com que juízes da Suprema Corte e de tribunais eleitorais fossem eleitos por voto popular. Se o projeto for aprovado, todos os ocupantes desses cargos atualmente vão precisar renunciar. Especialistas em direito constitucional acham a proposta perigosa para a democracia e destacam que uma das funções do judiciário é justamente servir de contrapeso para os poderes eleitos pelo povo, como o executivo e o legislativo. López Obrador acumula medidas de viés autocrático na sua gestão, como avanços sobre o órgão eleitoral independente, que ele costuma acusar de corrupção, e constantes ataques à imprensa. A próxima presidente tem um perfil menos barulhento que o padrinho político e até ganhou dos opositores o apelido de Dama do Gelo, pelo seu estilo sóbrio. Vários dos seus apoiadores também destacam que ela tem um perfil bem mais técnico. Ela se diferenciou de López Obrador, por exemplo, durante a pandemia de Covid. Enquanto o presidente mexicano adotou uma atitude parecida com a de Jair Bolsonaro e incentivou a população a contrariar as recomendações médicas de distanciamento social, Sheinbaum governou a Cidade do México seguindo as indicações da ciência. A área ambiental também pode ser um ponto de destaque e diferenciação para Sheinbaum, que tem um histórico de atuação em defesa do clima e prometeu na campanha promover a energia limpa.
Além de escolher uma nova presidente, os mexicanos também votaram para 128 senadores, 500 representantes da Câmara dos Deputados, além de milhares de cargos em governos estaduais, prefeituras e câmaras municipais. Os votos ainda estão sendo apurados, mas as projeções indicam um bom resultado no legislativo para a coalizão de López Obrador e Sheinbaum. É possível que eles obtenham maioria qualificada na Câmara, o que permitiria fazer avançar reformas que modificam a Constituição, como a proposta que transforma o judiciário do país. O Durma com Essa volta já. Depois das enchentes no Rio Grande do Sul, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, anunciou que pretende lançar um novo sistema de alertas por celular em casos de desastres. A Mariana Vick escreveu sobre o tema na editoria Ponto Futuro. Mariana, como funciona esse tipo de ferramenta? O novo sistema de alerta de desastres prometido pela Anatel deve enviar mensagens de alerta para todos os celulares que estiverem numa área sob risco de evento extremo, como chuvas fortes. O objetivo é que essa mensagem haja como uma grande sirene, segundo a proposta do governo federal. A Defesa Civil vai identificar uma região sob risco e, a partir da localização das antenas locais, vai disparar mensagens para todos os celulares que estiverem na área e tiverem cobertura 4G ou 5G. Os alertas nesse sistema vão incluir não só moradores das áreas sob risco, mas pessoas de fora, como turistas, que estiverem presentes no local no momento do alerta. Não vai ser preciso fazer cadastro para receber as mensagens, que vão se sobrepor ao conteúdo que o usuário estiver visualizando no celular. Além disso, quando aparecerem, elas vão exigir um comando para saírem da tela, que é uma maneira de garantir que todos vão ter conhecimento do alerta enviado. A tecnologia já existe em outros países, como o Japão e os Estados Unidos, e é diferente dos alertas que são adotados hoje no Brasil. Órgãos de defesa civil de vários estados já têm sistemas que enviam alertas de eventos meteorológicos pelo celular, mas fazem isso via SMS e exigem cadastro. A primeira versão do novo modelo deve chegar às regiões Sul e Sudeste ainda em 2024. O texto da Mariana Vick você lê no nexojornal.com.br. Da eleição da primeira mulher presidente do México a um novo sistema de alertas de desastres climáticos, Durma com Essa. Com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsaletti, apresentação de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Bruno Bimbate e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!